O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eu estou desolado. Eu acho que é nítido, dá para olhar para minha cara e ver, né, que eu estou de luto, porque é a morte do direito. Veja, é a minha área de atuação. Eu sou advogado nesse processo. Eu conheço esse processo. Então, deixa a política de lado, não é o Jeffrey eleitor do Bolsonaro, não é o Jeffrey de direita. Eu falo agora como Jeffrey advogado. Hoje eu assisti, essa semana eu assisti uma sentença, uma decisão, de um processo que eu conheço. E eu sei que nesse processo não há provas de tentativa de golpe. Eu sei que não houve tentativa de golpe. Eu tô falando para vocês, Brasil, não houve tentativa de golpe, tá? Não caiam nessa armadilha. Não existiu, não tem prova. Na história do Brasil, não existe um processo com 78 terabytes. Nunca no Brasil. Nós tivemos um processo contra a corrupção, contra o narcotráfico, de 70 terabytes. Nunca e nunca teremos. E nesse processo de 78 terabytes, não tem prova de golpe, não tem uma mensagem, não tem a tal da minuta. O Fux disse, sequer existe minuta de golpe. Você não tem uma testemunha, você tem o Mauro Cid com todas as suas contradições, com todos os problemas, porque esse processo nasceu para ter esse resultado. É um processo de cartas marcadas, ele nasceu para chegar no dia de hoje. Só que eu digo para vocês, embora ninguém mais acredite que haja respeito à legislação, haja respeito à lei, haja respeito à Constituição, tivemos uma divergência. O Fux, ele divergiu. Tá? Estamos na primeira turma, teve uma divergência, e o artigo 333 do Regimento Interno, ele diz que neste caso cabe um recurso de embargos infringentes. O que significa embargos infringentes? Havendo divergência, você pode mandar esse caso para o plenário, tá? Só que o recurso ele será feito ao Alexandre de Moraes, Serrão. E o Alexandre de Moraes pode pegar esse recurso e matar no peito e dizer o seguinte, não, eu não conheço esse recurso, eu não vou mandar para o plenário este caso, porque eu entendo que uma única divergência não é suficiente, muito embora não haja essa distinção na legislação. A norma diz uma condenação não unânime. Havendo uma divergência, você pode fazer embargos infringentes, que é levar esse caso para o plenário. Então o que vai acontecer agora, Serra? As pessoas querem entender. Tá, e agora? O que vai acontecer? Agora é que o Bolsonaro ainda não iniciará o cumprimento de pena, tá? Porque não transitou em julgado. O Bolsonaro está preso, tá? Mas tecnicamente ele ainda está preso provisório. Não iniciou o cumprimento da pena. Esses 27 anos não iniciaram e não iniciarão tão cedo, porque o cumprimento da pena é só com o trânsito em julgado, Serra. O que é o trânsito em julgado? Não cabem mais recursos. Então, condenado e não cabe mais recurso. Aí transitou em julgado, aí inicia o cumprimento da pena, tá? Ainda cabem embargos de declaração, que é discutir contradição, omissão nessa decisão, tá? Isso já ganha umas 2, 3 semanas. Tá? E aí, esses embargos infringentes, que é enviar esse caso para o plenário. A grande discussão será que o Alexandre de Moraes vai aceitar e vai enviar para o plenário? Ou será que ele vai matar no peito e vai dizer que não cabe esse recurso? Eu acredito que esse caso vá para o plenário. O Fux tem tamanho, o Fux tem respeito para peitar que esse caso vá para o plenário. Claro, esse processo nasceu para terminar em 2025, porque eles não querem que se estenda para 2026, porque em 2026 é ano de eleição e eles não querem que haja o argumento de ser um processo político, o que sabemos o que o é. É luto, gente. É luto total hoje, porque não tem nada de direito nisso daqui. É um julgamento político. Todo o direito que se ouviu falar nesse caso teve no voto do Fux hoje. O que se viu hoje foi novela. A Carmen Lúcia parecia que estava narrando o último capítulo de uma novela da Globo. É triste ver que a justiça brasileira faliu, Serrão.
Pois é, Carmen Lúcia citou poesia de Afonso Romano Santana, falou de Vitor Hugo, ela devia ter falado do livro 1793, que ali ela ia tratar, né, da Revolução Francesa, como é que a Revolução Francesa se aplicasse a esse caso do 8 de janeiro, mas não foi isso que ela fez, não. Então vamos lá, vamos analisar. A oposição promete pedir um habeas corpus baseado no voto de Luiz Fux sobre a incompetência do Supremo Tribunal Federal da primeira turma para julgar esse caso. O deputado Zucco disse ser inadmissível continuar o julgamento após o Fux declarar a incompetência, mas dizer isso não adiantou nada. E agora o deputado também alega que esses argumentos serão determinantes para a anistia. Só que Alexandre de Moraes já disse que não adianta votar a anistia, que o Supremo já decidiu que a anistia não vai valer para esses crimes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, promete retornar a Brasília para fazer aí pressão sobre Hugo Mota para a votação da anistia. Tarcísio insiste com Hugo Mota para que ele paute a anistia e deixe a Câmara decidir. Hugo Mota resiste, negocia com o governo sobre imposto de renda e PEC da segurança e vai receber o recado do Supremo hoje, certamente já recebeu, de que não é para tocar na anistia, se aprovar a anistia, o Supremo vai rejeitar. E aí, Fabiana Barroso, como é que a gente vai resolver esse impasse? Bom, primeiro em relação ao deputado Zucco, eu peço que deputados se concentrem no âmbito político. Jurídico, temos advogados aí para poder fazer isso. Campo político, a gente está precisando de gente que brigue, né? Então, por favor, nada de habeas corpus. Em relação ao Tarcísio, fontes lá da Gazeta do Povo, que também a gente trabalha juntos aí, Serrão e Chiquini, foi constatado, entraram em contato hoje com os assessores do Tarcísio, e os assessores falaram que ele vai a Brasília, mas não se sabe qual texto. Acho maravilhoso isso, né? Nossa, que excelente. Vai lá dar uma pressionada, tá, e qual o texto da anistia? Como se não bastasse, né, não saber nem qual o texto da anistia, que isso faz toda a diferença, não sei se eles perceberam, mas o que está ali impedindo de qualquer coisa de evoluir no Brasil é o sancionado violador de direito fundamental pelos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que já disse aos berros hoje, na dosimetria da pena, vou repetir isso, porque o pessoal parece que não está compreendendo, que não tem anistia, que não tem perdão e que não adianta não. Como se não bastasse o pessoal entender que o jogo não é brincadeira, o Alexandre de Moraes acabou de cassar o mandato do Ramagem. Então, assim, Ramagem cassado, pena 16 anos. Vão esperar o quê? Que tipo de recurso? Vocês acham mesmo que recurso vai ter algum efeito jurídico se não é esfera política, que é a remoção do sancionado do cargo? Precisa haver uma renovação agora do Supremo. E para isso tem um negocinho chamado impeachment. Gente, não tem jeito, é este o verdadeiro impasse. O restante, gente, é tudo secundário. Eu acho que a gente está perdendo tempo à toa. E se o Congresso Nacional não tomar a medida urgente, o tempo passa, o tempo voa e dançou, porque esse é o fato concreto. E quem já sofreu o impeachment agora foi o deputado Alexandre Ramagem, decretado por Alexandre de Moraes. Situação cada vez mais complicada, Jeffrey Chiquini. A gente está vendo aí que esse impasse tem tudo para ir longe do ritmo em que ele está sendo adotado, a não ser que venha a sanção americana ampliada, como os americanos estão prometendo. Mas que sanção é essa, né? E de novo, né? O Brasil não consegue resolver, não mostra competência para resolver o seu problema interno, porque essa crise é política, era só ser resolvida pelos políticos, mas eles têm medo, eles não querem, eles são incompetentes. Tem que mudar essa porcaria desse parlamento também, não dá, Chiquinho, não dá mais. Tem que mudar porque o Senado Federal está sendo conivente com o que está acontecendo. Veja que no voto hoje do Alexandre de Moraes, eu acompanhei atentamente, ele diz estar condenando esses acusados do Núcleo 1 por tentativa de golpe a preservar a independência e separação dos poderes. Mas neste mesmo voto, ele diz que o STF não aceitará a anistia do Congresso. Olha a incongruência.
A Constituição Federal, que é maior que o STF, a Constituição Federal é a nossa lei maior, ela que constitui o Estado e os poderes. Ela confere ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, a anistia, e não o Poder Judiciário. Não tem como dizer ser anistia inconstitucional se ela está prevista na Constituição. E quando o STF invade a essa discussão, o STF está invadindo a competência de um poder e está violando a separação de poderes. Então, o que eles querem não é preservar a independência dos poderes, o que eles querem é poder. E o Brasil se tornou uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo que ela é governada pelo Poder Judiciário. O STF quer governar o Brasil. O STF não é mais um órgão judicante, não é mais uma corte de justiça apenas. É um tribunal político e que governa o Brasil. Está muito claro. O STF quer dar a última palavra sobre tudo. E não há como questionar. O Lula é literalmente uma marionete. E o Congresso Nacional não existe mais. Pode fechar. Eu digo, o Congresso Nacional não precisa abrir de manhã. O Congresso Nacional custa 4 milhões de reais por dia. Vejam o que dá para economizar com esse Congresso Nacional. O formato que ele está, o brasileiro não precisa. O brasileiro não precisa desse Congresso no formato que ele está. O Senado Federal está sendo covarde, está sendo inconstitucional. Esse Senado que nós temos, ele não está exercendo sua função constitucional, que é exigir que os demais poderes respeitem a Constituição da República. Cabe ao Senado Federal, segundo a Constituição da República, instaurar processo de impeachment a ministro da Suprema Corte, ou a ministros da Suprema Corte, que não respeitem a legislação. O STF se tornou um tribunal de exceção, e não é pejorativo isso que eu estou falando, não é um adjetivo pejorativo, não, é um conceito real. Ser um tribunal de exceção significa que é um tribunal que não aplica mais as leis criadas pelo povo, mas cria suas próprias regras. É a oposição ao Estado de Direito. Em um Estado de Direito se aplicam-se as leis criadas pelo povo. Em um Estado e um tribunal de exceção, você desconsidera as leis vigentes e cria suas próprias regras sobre o argumento de estar interpretando a legislação, mas não passa de um ativismo judicial que não se admite pela Constituição da República. É isso que virou o Brasil, e esse Senado Federal é o maior culpado, Serrão. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.